só 30. Investimentozinho. Você vai colher para a eternidade inteira. Amém? Quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Esteja com seu coração aberto agora. Traga a sua mente, traga o seu espírito agora para o Senhor. Para você receber do Senhor uma palavra agora que vai gerar fé no seu coração. O tema dessa palavra é o que fazer enquanto você espera o cumprimento da promessa. Sabe, irmãos, o Senhor ele tem feito muitas promessas na nossa vida. Sei que Deus tem feito muitas promessas na sua vida. Mas tem promessas, tem coisas que já aconteceu na sua vida. Tem promessas que são muito grandes. São promessas que Deus tem para a sua vida muitas vezes que tem o sentido de trazer o propósito dele na sua vida, o sentido, algo maior para a sua vida. Talvez esse propósito, essa promessa que Deus tem para a sua vida é a sua casa, é o seu carro, é o seu casamento, é a cura, talvez é um filho, talvez é um negócio, uma empresa que você quer abrir, talvez, eu não sei o que pode ser, mas que Deus tem promessas para você, isso tem. Segundo alguns estudiosos da palavra, eu não contei ainda, né? Mas eu estou indo pelo que os estudiosos, os teólogos já estudaram e pontuaram cada uma delas. São mais de 700 promessas. Alguns dizem que até 800 promessas tem dentro da palavra de Deus. E tudo isso é para você, é para nós. É para nós desfrutarmos, é para nós viver essas promessas do Senhor na nossa vida. E essas promessas, elas vêm na nossa vida num tempo oportuno, ao tempo de Deus. Talvez não é nosso tempo, mas é no tempo de Deus. Eu lembro que quando eu tive minha experiência com Deus, de encontro com Deus, eu já tinha desacreditado de casamento. Já tinha próximo de casar, pelo menos 2 vezes. E não tinha dado certo. Então eu tinha desistido de tudo. Aí quando eu tive encontro com Deus, eu ainda tive que esperar mais 3 anos. Mas era a promessa de Deus para mim. E quando você está esperando algo, quando você já passou do ponto, né? Quando a gente imagina, passou do ponto de casar, eu já tinha chegado aos meus 30 anos, não tinha casado ainda. E o pastor pregando, o pastor Naô lá em Goiânia pregando, oh, Deus tem uma esposa para você, ora pelo seu casamento, Deus tem o melhor, Deus quer te abençoar, Deus tem um casamento abençoado. Eu falei, será, Senhor, que para mim tem ainda, tem jeito ainda? Já fui tão frustrado, tão ferido lá atrás, será que ainda tem jeito? Mas entre receber a promessa e casar, passaram 3 anos. 3 anos... Para quem está querendo casar demais, para quem já está meio passado do tempo, é muito tempo, irmãos. É um longo tempo. Você vê nos seus irmãos jovens casando. Rafael, eu não conhecia ele, mas depois eu fiquei sabendo que ele era desse tempo, quase desse tempo, né, Rafael? Ele veio um pouquinho depois, mas ele estava lá na rede que eu frequentava lá em Goiânia. Ele do pastor Radamés. E vendo as pessoas casar, o outro casando, o outro casando. O outro casando, eu falei, meu Deus, e eu? Quando é que a minha promessa vai cumprir? Quando é que a minha Rebeca, a minha abençoada vai chegar? Né? A Maria também, né? A Maria, eu conheci ela lá também, a Maria está ali. Nós éramos jovens lá. Né? E orando por um lado, olhando para o outro. Até que o dia, 3 anos depois, a promessa chega. Você sabe, irmãos, a minha esposa nem convertida era ainda. E eu já estava orando pela minha esposa, eu estava com expectativa. Já estava ali... orando por ela, que o pastor falava, olha, ora pela sua esposa, abençoa ela, ora para Deus guardar do mal, guardar do acidente, prosperar essa esposa, prosperar o esposo para quem era mulher, para que quando você casar com essa pessoa, ela já está debaixo de uma bênção. Sabe que quando eu conheci minha esposa, eu conheci ela dentro de uma faculdade. Quando eu voltei a fazer faculdade novamente, minha esposa estava lá dentro. Estudei 1 ano com ela, nunca troquei uma palavra. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, por acaso, nós estávamos no laboratório de informática e falei com ela. Ela falou comigo, na verdade. E dali, eu já era líder de célula, convidei ela para ir na célula. Convidei primeiro para ir no culto. Ela recusou algumas vezes, depois aceitou, depois foi para a célula, se tornou líder em treinamento,
né? Foi para o encontro, batizou. E um dia o Senhor falou: é essa que é a sua esposa. Eu falei: essa, Senhor? Mas ela ainda é nova convertida ainda, eu já sou líder e tal. Mas ele falou: é essa. Né? Então, quando eu cheguei para minha esposa, falei para ela que ela seria minha esposa. Eu já falei para ela assim: você vai ser minha esposa, porque Deus falou que vai ser você. Ela tomou um susto, né? Porque era minha amiga, era líder em treinamento, estava treinando para ser líder, multiplicar a nossa célula, né? Célula de jovens. Mas graças a Deus, estamos aí há 17 anos, fizemos agora em abril, 4 filhos. Deus cumpriu a promessa dele. Amém, irmãos? Aqui essa promessa demorou 3 anos. Mas tem promessas que demoram mais. Tem coisas que demoram mais. Eu estou falando porque o que nós fazemos enquanto nós esperamos a promessa de Deus se cumprir na nossa vida? Quantas coisas você está esperando acontecer na sua vida? E talvez já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e não aconteceu. E o que nos leva a desistir de esperar? O cansaço de esperar. Você cansa de esperar. Esperar cansa, sim ou não, irmãos? Aqui não tem ônibus, né? Essa linha que faz ônibus coletivo. Em Goiânia tem demais, então a gente sempre andou de ônibus, então tinha aquele negócio de esperar. Tinha um tempo que era difícil andar de ônibus em Goiânia. Você tinha que ficar no ponto, e o ônibus demorava a chegar, e é difícil esperar. Até um atraso de 10, 15 minutos, quanto mais de 10, 15 anos. Mas há uma maneira de nós esperarmos. Nós vamos aprender pelo menos 7 tópicos, como nós podemos esperar a promessa de Deus na nossa vida. E alguma maneira que nós não podemos, aquilo que nós não podemos fazer para impedir a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Então projeta para mim aí, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Antes de nós lermos, só queria dizer para os irmãos que estão nos visitando hoje aí, tem alguns irmãos nos visitando, né? Tem um irmão ali lá da Videira de Rio Verde, né? A irmã Zilta e mais alguns irmãos ali que estão nos visitando. Vamos dar uma salva de palmas para esses irmãos, dizer que são bem-vindos. Aleluia, sejam bem-vindos, irmãos. Sinta-se em casa, sinta a vontade, você está em casa, amém? Então vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Nesse versículo, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que as promessas do Senhor para nós são tantas, e para cada uma delas tem o que, irmãos? Está dizendo lá, tem um? Sim. Sim de quem? De Deus. Para cada promessa que Deus fez para a sua vida, Ele já chancelou, Ele já carimbou o sim dele, já tem o sim. E agora, o que nos sobrou? Eu dizer amém. Porque quando eu digo amém, eu estou me apropriando espiritualmente dessa promessa. Eu estou dizendo, eu tomo posse, eu me aproprio dessa promessa, eu me aproprio dessa verdade. Por isso que é importante você dizer amém. Eu já falei para os irmãos aqui que toda vez que eu falo amém, irmãos, eu espero você responder, porque é algo que é importante para você. Por que eu instigo você a falar amém? É porque eu estou falando de algo que é importante na sua vida, e você precisa receber isso. Então a palavra está dizendo que você precisa o quê? Dizer sim. Mas nesse não, Isaac. 1 Coríntios, vê se é o 2 Coríntios aí, deixa eu ver aqui na minha Bíblia aqui. É 2 Coríntios, filho. 2 Coríntios 1, 20. Por isso que os irmãos ficaram perdidos na hora que eu perguntei que tinha, né? Mas tem uns irmãos que já sabem a Bíblia, tá, já tem um texto, né? Aleluia. Colocou aí? Ah, agora ficou mais fácil, né? Então nós temos o quê? O sim de Deus. Você já tem o sim do seu pai. Você tem filhos, você que são mãe, pais. Quantas vezes seu filho te pede algo, você fala, não, meu filho, agora não, depois. Mas o seu pai, ele é diferente. Para cada uma promessa que ele tem feito para você, meu irmão, ele já deu o sim dele. Você não tem o não de Deus. Tem uma frase que as pessoas usam muito aí, que fala que o não você já tem, agora você está correndo atrás do sim.
Mas no mundo espiritual, no reino de Deus é diferente. Diante de Deus você já tem o quê? O sim. Você já tem o sim de Deus para todas as promessas dele para a sua vida. E agora você precisa o quê? Dizer amém. Amém. Eu tomo posse para a glória de Deus. Então, para cada promessa de Deus, você precisa dizer amém. Quando o Senhor diz que você é próspero, mas você ainda não tem recurso suficiente, não tem a casa, não tem o carro, não tem as suas coisas, você precisa dizer amém. Eu sou próspero, eu sou enriquecido, Senhor. Quando Ele diz que você é curado, porque já levou suas enfermidades na cruz, pelas suas pisaduras, você precisa dizer amém. Eu já sou curado no nome de Jesus. Eu já sou curada no nome de Jesus. Quando Ele diz que a sua família é bendita, você precisa se apropriar disso e falar amém. A minha casa é bendita. Ainda que dentro da sua casa tenha confusão, ainda que na sua casa tenha gritaria, ainda que na sua casa tenha brigas, contendas, mas você diz o que a palavra de Deus está dizendo. Se aproprie da promessa do Senhor. Eu sou abençoado. Minha casa já tem o sim de Deus. Eu já tenho o sim do Senhor. Porque essa é a verdade do Senhor para nós. Então, nós precisamos nos apegar à promessa do Senhor. Então, projeta aí 1 Tessalonicenses 5:8. Existe uma maneira de nós nos apropriar dessas promessas do Senhor. E essa maneira é a fé. Mas a fé está ligada à esperança. Mas essa esperança, irmãos, não é aquela esperança desesperada, não. A esperança, ela está dentro da fé. A esperança é algo que você espera. E você tem a expectativa. Você já tem a convicção de que ela vai chegar. Então, na palavra do Senhor aqui em 1 Tessalonicenses 5, versículo 8, fala da fé. Que nós somos revestidos da couraça da fé. Então, a maneira de nós nos apropriar das promessas do Senhor, do que Deus tem para você, da bênção que Deus tem para você, é pela fé. Deus, Ele é gracioso, irmãos. Nós vivemos debaixo da graça de Deus. Não há nada que você possa fazer para merecer a graça. A graça é para quem não merece. É por isso que tem muitas pessoas que não merecem lá na sua empresa. E você olha e fala, mas aquele fulano não merece aquela posição. Aquele fulano não merece ser levantado como chefe nessa empresa. Ele não merece isso, ele é aquilo. Pois é. A graça é para quem não merece. Se no seu conceito essa pessoa não merece, ela está qualificada para receber a graça de Deus. Quando você perceber que você não merece nada, você então está qualificado para receber graça, para receber favor, para receber milagres, para receber de Deus na sua vida. Porque muitas pessoas estão fazendo ainda para merecer, está sacrificando alguma coisa para merecer. Não, irmãos, você não está no tempo da lei, você está no tempo da graça. Há uma porta que se abriu, há um pagamento que já foi feito, e esse pagamento foi feito na cruz. Não há nada que você possa pagar para Deus que seja maior do que o pagamento que Jesus já fez na cruz por você. A obra que você precisa viver já foi consumada na cruz em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E a graça, tudo que você precisa, as promessas de Deus, está em Cristo Jesus. Está nele. E você recebe mediante a graça. Essa graça é pela fé. Então o Senhor te revestiu com a couraça da fé. Porque a maneira de nós receber de Deus é pela fé, é crendo, é tendo esperança, é tendo expectativa, firme, convicto, aquilo que Deus tem para você. Pensa agora aí, quantas promessas Deus já te fez? Quantas promessas ainda estão para cumprir na sua vida? Quantas palavras você recebeu uma vez de alguém? Talvez alguém falou da parte de Deus na sua vida. Você leu a palavra, aquela palavra na Bíblia queimou o seu coração da promessa de Deus. Talvez Deus falou com você de alguma maneira em sonho, ou de alguma outra maneira, Deus falou ao seu coração de uma promessa.
e essa promessa queimou no seu coração, mas talvez ainda não cumpriu. Talvez você tenha uma, duas, três, ou tantas outras promessas, porque a Bíblia fala que quantas são as promessas de Deus, para cada uma você tem um sim, porque são tantas. Então quando você olha para a sua vida, você percebe que ainda há muita coisa a se cumprir ainda na sua vida. E é uma maneira de você aguardar essa promessa se cumprir. No grego, essa palavra fé significa pistes, que significa acreditar. Fala assim, pistes. Pistes. Está vendo? Você já conhece uma palavra grega já. Isso já é grego, viu? É a palavra fé no grego, que quer dizer acreditar que você já recebeu provisão para as suas necessidades em Cristo Jesus. Talvez essa provisão não chegou na sua vida, mas você já recebeu. Vamos supor, vou te dar um exemplo. Eu tenho um carro, aí eu decido dar esse carro para você. Amém, tá certo. Tem alguém que já tomou posse. Recebe, eu falo, vou usar o Wilson, que ele falou amém, né? Quem sabe? Né, Wilson? Falo, Wilson, eu tenho um carro para te dar. Esse carro é seu. Está aqui a chave dele. Mas eu vou mandar fazer uma revisão nele. Eu vou mandar trocar o óleo. Vou mandar trocar os pneus. Vou mandar dar uma melhorada no que tiver fora do lugar nele, para te entregar. Mas ele já é seu. Aí o Wilson chega lá no meio dos colegas dele no trabalho e fala, eu ganhei um carro. Agora eu tenho um carro para andar, eu ganhei um carro. Aí as pessoas, cadê o seu carro, cadê? Ele falou, não recebi ainda, mas eu ganhei, já é meu. As pessoas, não, então não é seu, porque você não ganhou, não está na sua mão, então não é seu. Aí o Wilson fala, não, mas é meu, porque quem me prometeu, ele é fiel. Eu sei que se ele falou, ele não vai voltar atrás, ele vai me dar. Porque quem me falou é meu pastor, ele não vai voltar atrás. Ele não vai fazer essa desfeita, né? Aí a pessoa, sei não, acho que não. Mas eu só acredito quando você estiver com o carro na mão. Aí, um belo dia, faço a revisão, organizo o que está fora do lugar no carro, troco os pneus, arrumo. Aí eu chego lá, passado alguns dias, talvez 10 dias, chego na casa do Wilson e falo, Wilson, está aqui o carro, pega a chave. Aí o Wilson pega, fica feliz. Qual foi o dia, irmãos, que ele recebeu, que ele ganhou o carro? Qual foi o dia? Foi quando eu fiz a promessa ou quando eu entreguei a chave para ele? Quando foi que ele ganhou o carro? Quando eu fiz a promessa? Ou quando ele recebeu o carro? Ele ganhou o carro quando eu fiz a promessa para ele. Porque eu empenhei a palavra, falei, é seu, eu vou só arrumar. Assim também, irmão, são as promessas que Deus fez para nós. As promessas que Deus fez para você, as bênçãos que Deus tem para você, já são suas. Elas já são suas, ela não vai ser sua quando acontecer. A casa não vai ser sua quando ela chegar, quando você assinar o contrato, quando você comprar, quando você entrar dentro. Não, ela já é sua, você precisa crer nisso. Isso fala de fé. Fé é uma convicção. Se Deus está falando que Deus tem bênção para você, tem uma palavra aqui que o Senhor fala, que foi um dos temas do nosso, não sei se foi 2 anos atrás, 3 anos atrás, que o Senhor, Ele nos dá casa que não construímos, plantações que não plantamos, poços que não cavamos. Eu me apropriei dessa palavra. Talvez você pense que você só vai ter as coisas quando você puder comprar, quando o seu salário melhorar, quando você mudar de posição e ter uma condição salarial melhor, quando você ganhar na Mega Sena, quando alguma coisa dessas tipo acontecer. Você precisa, irmãos, nós somos chamados para ter uma fé viva, uma fé ativa. Sabe, a nossa esperança, ela não é uma esperança do mundo.
Que aquela esperança tem no político, que vai melhorar a cidade e não melhora, vai melhorar isso e não melhora, vai melhorar o Estado, o Brasil, não melhora. Não é essa esperança do mundo, não é um positivismo. Se bem que no mundo o positivismo é melhor do que o negativismo, de ser negativo. É melhor ser positivo do que ser negativo. Mas não é, a esperança bíblica não é essa. A esperança bíblica é uma convicção no seu coração que Deus já deu o sim para todas as promessas de Deus na sua vida, para tudo aquilo que você espera. Você já tem o sim de Deus, e você então vive com essa convicção dessa promessa, que a qualquer momento isso vai acontecer. Eu esperei 3 anos com aquela convicção. É claro que tinha dias que era angustiante esperar. Você vê as outras pessoas casando e eu não. Mas eu falei, uma hora vai chegar. Aí tinha uns irmãos, uns amigos meus, que queriam ajudar. Nós vamos chegar nessa parte agorinha. Queria me ajudar a casar. Não, eu vou apresentar uma menina para você. Tem uma irmã lá abençoada. Está fazendo faculdade também, vou apresentar. Não, tem uma irmã que é assim, tem outra assim. Vamos lá. Quando o Senhor tem uma promessa para você, irmãos, o braço humano não pode fazer. Quando o Senhor lhe faz uma promessa, é Ele mesmo que vai cumprir cada uma delas na sua vida. E você precisa se apegar a isso. Quantas noites você já parou, ficou dormindo, não dormindo, mas deitado na cama e pensando, meu Deus, qual vai ser a situação para me resolver isso na minha vida? O Senhor falou que vai me abençoar, vai me prosperar, vai me dar um negócio, vai me dar uma empresa, vai me dar uma casa, vai me mudar de carro, vai ser isso. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou abrir minha empresa? Como é que eu vou prosperar minha empresa? Como é que eu vou comprar minha casa? Como é que eu vou ter isso? Como é que eu vou ter recursos? Como é que vai ser? E você fica pensando, eu vou ter que trabalhar à noite, vou ter que dar 2, 3 trabalhos, eu vou ter que ter uma renda extra diferente, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que bamburrar no jogo do tigrinho. Irmãos, não é isso que é esperança. Não é você ficar ansioso, pensando como você vai resolver o problema da sua vida, o problema do seu casamento, o problema da sua esposa, do seu esposo. Talvez seu esposo não é crente, e você tem orado, talvez esse é a promessa de Deus na sua vida. Talvez a promessa de Deus na sua vida é a sua esposa que não é crente. E tudo que você faz parece que fica mais distante ainda. Mas você precisa pegar a promessa do Senhor. Então a esperança bíblica é essa convicção no seu coração. É uma fé sobrenatural que o Senhor já te deu, já te entregou, e agora você está esperando ela chegar de fato, se materializar na sua vida. Amém, irmãos? Porque a palavra de Deus também nos diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais é onde o Senhor está sentado no seu trono, e nele nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Não falta nada para você, não tem uma só bênção que falta na sua vida. Mas agora pela sua fé, você vai se apropriar dela e trazer ela para a sua vida, para a sua realidade, para dentro da sua casa, para dentro do seu negócio, para dentro da sua vida. Você vai trazer pela fé. Hebreus 11, versículo 1, a palavra de Deus fala da definição de fé, que a fé é uma convicção de coisas que se esperam e que elas são reais. A esperança, ela está dentro da fé. Então quando você tem fé, você precisa esperar. Nós vivemos uma geração hoje, a geração do século 21, que não quer esperar. É a geração a jato, né? Nem a jato mais, né? Que a jato era quando eu era criança, né? E quando eu era, já passou 40 anos isso, né? Quando a gente via aqueles aviões passando no céu, deixando um rastro. Alguém lê desse tempo ainda? E via aquela fumaça no céu. E papai, o que é aquilo? É o avião a jato, passou. Né? Então aquele era o avião mais rápido que tinha. Era o avião, né, a jato. Deixava aquele rastro. Mas hoje nós somos a geração das coisas aceleradas, das redes sociais. A coisa aconteceu aqui, já está disponível para o mundo inteiro. O fato, a história está acontecendo. Todo mundo já está sabendo do outro lado, lá no Japão, na China, o pessoal já está sabendo o que está acontecendo aqui. É tudo instantâneo.
Já passando da geração miojo também, né? Que é os macarrão instantâneo. Aquilo era né? Mas como que o macarrão fica pronto em 3 minutos? Eu lembro quando eu era criança, eu falei, mas o macarrão fica pronto em 3 minutos? Você já pode comer em 3 minutos? É acostumado a ver o arroz cozinhando lá no fogão a lenha, né? Às vezes demorando um tempo mais. Mas nós somos essa geração e nós queremos as coisas assim. Mas Deus não mudou, Deus não está preocupado com tecnologia, irmãos. Deus não está preocupado com se as coisas acelerou. Não, 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia é como 1000 anos para Deus. Não muda. O tempo tem a ver conosco. O cronos tem a ver conosco. Deus não está preso dentro das cronologias, dentro do tempo, do nosso relógio. Deus não está preso a isso. Por isso que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um só dia. Então nós temos que aprender a vencer a maldição das expectativas erradas, as expectativas do mundo, para aprender a esperar no Senhor. O Senhor não vai desapontar você. Nós precisamos ter o quê? Fé. Fé é a certeza das coisas que nós espera. A convicção de fatos que se não vê, você não vê com seus olhos naturais, mas você sabe que Ele existe. Você sabe que eles são reais, porque quem prometeu é fiel, é digno para cumprir cada uma das suas promessas. Amém? Ele é digno, nós não somos. Nós somos abençoados, somos filhos, somos muito amados. Mas digno é só o Senhor. Ele é digno para cumprir cada uma das suas promessas na sua vida. É por isso que você precisa esperar, confiar no Senhor, se apegar às suas promessas. Nós estamos ministrando na semana passada sobre o que muitas vezes os pilares da igreja. É um dos pilares aqui, muitas vezes nós não nos apegamos à palavra dos apóstolos, que é a palavra da cruz, é Cristo em nós, é a esperança da glória de Deus, é Cristo em você, é a esperança de tudo que você precisa, irmãos, acontecer, dos milagres acontecer, é Cristo em você. Você está buscando aquilo que é mais precioso em muitos lugares. Você está achando que o que você precisa está longe, está distante, está numa mina, talvez lá no Rio Claro, talvez que está numa mina lá no Pará, está numa outra cidade, está no outro país. Mas o tesouro mais poderoso, ele está mais perto de você do que você imagina. Ele está dentro de você, que é Cristo habitando dentro de você. E essa é a garantia que as promessas do Senhor se tornarão reais na sua vida, porque Ele próprio decidiu habitar dentro de você, para que Ele possa ser o poder que vai trazer à existência os milagres na sua vida, que vai trazer à existência as promessas dEle, que são impossíveis a você, mas é possível a Ele. Tudo é possível àquele que crê. Se creres, verás o que, irmãos? A glória de Deus. E esse Deus, Ele habita em você, Ele não está longe. Ele não está lá em São Paulo, lá nos Estados Unidos, em Nova York. Eu acho que você deve ir para esse lugar se Deus mandar você ir. Mas se Ele não mandar, não vá. Não vá, não vou, porque é lá que eu vou prosperar. É lá que eu vou ser feliz. É lá que as coisas vão mudar na minha vida. É quando encontrar minha mina de ouro. É quando eu ganhar na Mega Sena. Irmãos, aquilo que é mais importante já está dentro de você. Você pode ter acesso a todas as promessas, a todas as riquezas, a todas as bênçãos do Senhor, através de Cristo habitando dentro de nós, dentro de você, dentro de mim. Então o sentido do Evangelho, algo mais poderoso do Evangelho é isso, é Cristo habitando dentro de nós. Então, primeiro ponto, siga as instruções. Eu vou falar aqui rapidamente, porque nós vamos tirar um tempinho ainda para nós orar pelas mães e também sortear alguns brindezinhos. Amém, irmã? As mães gostam de ganhar brinde? Então, primeiro passo, enquanto você aguarda o cumprimento da promessa, o primeiro passo é
Siga as instruções do Senhor. Fala assim comigo: enquanto eu aguardo a promessa do Senhor se cumprir na minha vida, eu vou seguir a última instrução que eu recebi do Senhor. Ô irmãos, Noé foi alguém escolhido por Deus para construir o que, irmãos? Uma arca. Só que quando Noé foi escolhido para construir uma arca, naquela época não existia. Era algo que não existia. Quando Noé falou que ia chover, as pessoas não tinham experiência com chuva. Era algo fora do contexto. Por isso que Deus tem promessas para você que é fora do seu contexto, que é fora das suas possibilidades, que é fora da sua capacidade. Mas nem por isso você deve duvidar, porque se Deus prometeu que é algo grande, creia somente. Às vezes minha esposa fala de algumas promessas que, assim, às vezes está fora do nosso contexto, né? E às vezes quando ela conta para mim, eu abro um sorriso. Ela fala: você vai ver, vai se cumprir. Eu falei: não, amor, não estou desacreditando. Eu só estou sendo meio Sara, né? Só sorrindo. Estou achando engraçado, né? Promessa grandiosa do Senhor. Eu lembro quando nós casamos e nós tínhamos um alvo de comprar nossa casa com 5 anos de casado. Nós fizemos um planejamento, falou: com 5 anos nós vamos comprar nossa casa. Mas depois de casar, 2 anos e pouco, 2 anos e meio, alguma coisa assim, minha esposa engravidou. Ela liberou uma palavra. E essa palavra foi poderosa. Ela falou: meu filho vai nascer dentro da casa dele. Eu falei: meu Deus. Eu falei: nós vamos comprar casa só com 5 anos, está na metade do caminho ainda, né? Na época, lá atrás, estava com o nome sujo, não estava ganhando o suficiente, né? Os treinos estavam difícil. Mas eu ri também, né, quando ela falou isso. Falei: amém. E eu fui no embalo da fé dela. Falei: glória a Deus. E fomos viver um dia de cada vez. Fomos viver. Eu não fiz nada de extraordinário. Eu não saí fazendo loucura. Eu lembro que nós fomos num banco tentar um financiamento. Aí o banco não aprovou. Falou: não, o salário é muito baixo, não sei o quê, não sei nem o que deu lá. Não aprovou. Aí falou: paramos. Vamos seguir a vida. Seguimos. Mas o fato é que alguns meses depois dessa palavra, nós fomos no banco novamente, né? Aí o processo andou, as coisas andou. O fato é, irmãos, que quando estava faltando uns 4, 5 dias para o Isaac nascer, que está ali atrás na mesa de som, agora ele está com 14 anos. Quando estava faltando 5, 7 dias para nascer, nós mudamos para dentro da nossa casa, sem esforço. Eu não tive que procurar um trabalho melhor, eu não tive que buscar outras coisas, eu não tive que ganhar na loteria, eu não tive que pedir dinheiro emprestado para ninguém, eu não tive que fazer nada. Eu só precisei confiar na palavra do Senhor. Eu só precisamos seguir as últimas instruções. O Senhor falou que ia dar uma casa antes do nosso filho nascer. E nós confiamos, continuamos trabalhando onde trabalhávamos, fazendo o que estava fazendo, sem desesperar, só olhando casa. Olhava uma casa, olhava outra, olhava uma casa, olhava outra. Falei: o dia certo vai chegar, né? Às vezes dá aquele aperto, falou: meu Deus, quando é que essa casa vai chegar? Nós já olhamos tantas casas, e nós queremos comprar uma aqui em Porá. Já olhamos tanta casa aqui, 300 mil, 400 mil, 500 mil. Falei: vai chegar, em nome de Jesus. Você precisa seguir as instruções, mesmo quando a coisa parece ser fora de contexto. Noé teve que esperar, construindo a arca, sendo chamado de doido, de louco, de maluco. Está lá em Gênesis 5, versículo 32. Em Gênesis 6, Deus deu todas as instruções para Moisés construir a arca. Deus nunca nos deixa na chapada. Deus, ele vai te dar a instrução certinha do que você precisa fazer. Então você precisa seguir a instrução. Não fuja do manual, não fuja da instrução que Deus disse. Se Deus falou: permaneça no lugar que você está, permanece. Se Deus falou: permaneça nesse emprego, que eu vou te prosperar aqui, permaneça. Permaneça fazendo o que você está fazendo, que eu vou te dar, permaneça. Não é mudando de lugar, mudando de trabalho, mudando de coisas, de casamento, disso, daquilo,
que vai resolver o problema da sua vida. Não é. É permanecer na instrução que Deus já te deu. Só fica no lugar, só fica na posição de receber. Moisés estava ali, recebendo a instrução de como ele deveria construir aquela arca. E as pessoas zombando, e as pessoas rindo. Então muitas vezes quando você compartilha algo para alguém, as pessoas riem de você. Quando você compartilha, você é um grande empresário nessa cidade, fale com sua família sobre se é uma promessa de Deus para você. Quando você fala a promessa de Deus que é grande, as pessoas riem. As pessoas riem. Ri, às vezes faz chacota. Mas você precisa apenas permanecer na posição. Siga a instrução que Deus te deu. Noé, a Bíblia não fala exatamente quanto tempo demorou, mas imaginamos que foi pelo menos 100 anos para a arca ficar pronta. Quantos anos Noé ficou ali? Esperando a arca ficar pronta, os animais entrar, a chuva descer. Mas um dia, tudo isso aconteceu. E Noé esperou confiante no Senhor. Amém, irmãos? O problema é que às vezes a gente ficamos impacientes. E nesses momentos de impaciência, nós nos esquecemos das instruções do Senhor. Fala, Senhor, já que essa casa não veio, já que esse carro não veio, já que o negócio não abriu ainda, eu vou fazer isso, eu vou lá no banco, eu vou pegar emprestado com meu amigo, com meu patrão, vou isso, vou aquilo, e vou fazer. Nós temos que aprender a esperar no Senhor. Permaneça na instrução que Deus te deu. Permaneça. Permaneça na posição. Segundo ponto, não gere Ismael. Enquanto a promessa não se cumpriu, não gere Ismael na sua vida. Pastor, mas o que é isso? Como é que esse negócio de gerar Ismael? É porque Abraão teve 2 filhos. Ele teve 2 filhos. Um foi na sua força, o outro foi dado por Deus. Nós sabemos que Sara era estéril e já tinha tentado ter filhos. E sabe, irmãos, Abraão tinha 75 anos quando Deus fez a promessa para ele que ele seria pai de multidões, seria pai de uma grande nação. A descendência de Abraão não teria fim. Deus fez uma promessa quando Abraão não tinha um filho sequer. E a sua esposa era estéril. Agora percebe-se que a promessa de Deus, ela não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com suas habilidades, não tem nada a ver com o que você consegue fazer, tem a ver unicamente com o que Deus pode fazer. Tem unicamente a ver com o que Ele já fez por nós. A promessa tem a ver com isso. Abraão nem era pai, nem tinha filho, mulher estéril, mas Deus falou que ele seria pai de multidão. Então se Deus fez uma promessa que foge do seu normal, se apegue a ela, se aproprie dela. Falou, vai ser isso na minha vida. Eu vou ter minha casa, vou ter meu carro, vou ter meu casamento restaurado, vou ter a cura dessa enfermidade, vou comprar minha fazenda, vou criar meus bois, vou ser o maior plantador dessa cidade, vou ser o maior empresário dessa cidade. Eu não sei, vou ser pastor, vou ser um missionário, vou ser um ministro de louvor, vou ser alguém usado por Deus de alguma maneira. Mas creia naquilo que Deus está dizendo. Mas enquanto essa promessa não chega, não gere Ismael. Porque Sara chegou para Abraão e falou, Abraão, Deus falou que você que vai ser pai de uma grande nação. Deus não falou que era eu, falou que você. Então, já que é você, eu vou te emprestar a minha empregada. Vou te emprestar a minha empregada. Olha que loucura, irmãos. Olha que loucura. Vou emprestar a sua empregada, você deita com ela e você vai gerar um filho. E aquilo que Abraão estava tentando com Sara há muito tempo, com a empregada de Sara, Agar, ela engravidou logo de primeira. A Bíblia diz que 9 meses o menino nasceu. Mas quando ele nasceu, Deus volta a Abraão. Deus fez a promessa para Abraão quando ele tinha 75 anos. Quando ele deitou com Agar, ele tinha 86 anos. E então nasceu Ismael. E Deus falou para Abraão, nesse período, falou, olha,
esse filho que você gerou não tem nada a ver comigo. Não é o filho que eu te dei. Esse é o filho da sua força. Eu vou te dar um filho. É tanto que esse filho de Abraão, Ismael, não é contado. Quando Deus pede o filho de verdade, o filho que Deus deu para Abraão, qual que é o filho que Deus deu para Abraão, irmãos? Isaac. Então, logo depois disso, Deus ficou sem falar com Abraão durante 13 anos. Quando Abraão estava com 99 anos, Deus apareceu para Abraão novamente e falou: você vai ser pai. E foi nesse momento que Sara riu. E logo depois ela engravidou. E um ano depois, 9 meses depois, estava tendo um filho já chegando aos 100 anos. E quando Deus então pede o seu filho para Deus, ou para Abraão, ele fala: entrega Isaac, o teu único filho. Abraão era pai de Ismael também, mas Deus não considerou Ismael, porque Deus não considera aquilo que é da sua força. Então muitas vezes você vai ser tentado a fazer algo na sua força. Isso está lá em Gênesis 15. Ou seja, passou 25 anos até a promessa se cumprir na vida de Abraão. Desde quando ele prometeu até se cumprir. É muito tempo de espera. Abraão já estava chegando à velhice. Ele olhando e não vendo o filho. Falou: como é que Deus prometeu que eu fosse pai de multidão? E eu já sou um velho, um idoso e não tenho filhos. Mas naquele tempo, como vem do Senhor, irmãos, foge do nosso controle. A Bíblia diz que Deus colocou desejo na vida de Sara, porque Sara já era de idade, já era idosa. Ela provavelmente já não menstruava mais. Já tinha parado o ciclo de menstruação. Ela já não podia mais gerar filhos. Mas a Bíblia diz que ela voltou ao ciclo normal de uma mulher apta a ter filhos, porque Deus fez. Deus fez. Então ele pôde gerar um filho na sua velhice. E esse filho foi pai de uma grande nação. Mas aquilo que Abraão gerou pela sua força, pelos becos, pelos atalhos, se tornou um empecilho para a vida da descendência de Isaac. Por que tem briga até hoje de Israel com os árabes? Porque é aquela briga terrível que não passa. Todo ano tem guerra. É porque Isaac, são os descendentes de Isaac é Israel. É o povo de Deus, o povo de Abraão, os filhos de Abraão. E os filhos de Ismael é os árabes. E eles ficam então agora, se levanta contra Abraão, né? É o jumento selvagem. Porque Abraão não soube esperar. Ele quis gerar na sua força. Não gere nada na sua força. Não, eu vou resolver esse problema do meu casamento hoje. Eu vou dar um jeito nessa mulher, vou dar um jeito nesse marido, vou dar um jeito nesse patrão, vou dar um jeito nessa empresa, vou fechar ela, vou mudar de cidade. Não, irmãos, calma. Você está gerando só Isaac, só Ismael. Isso vai ser um problema na sua vida. Isso vai trazer dor, vai trazer peso, vai trazer angústia, vai trazer consequência. Espera no Senhor, espera em Cristo, espera que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém, irmãos? Terceiro ponto: não haja por pressão da circunstância. E aqui acontece uma história muito interessante. Está lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. Projeta aí. Que aqui conta a história de Saul. Saul precisava entrar na batalha, mas Deus deu uma instrução para Saul. Travou? Então, Deus falou através de Samuel para Saul que ele esperasse, que ele fosse para um lugar, e lá ele esperasse durante 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então Deus tinha falado para Samuel, através de Samuel para Saul, falou: Saul, porque tinha algo que só o profeta, só o sacerdote poderia fazer. E Samuel falou para Saul, falou: olha, você chega lá, você espera, você não faz nada, só espera. Durante 7 dias, mas foi passando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, e o povo foi desanimando.
O povo foi se espalhando, o exército de Saul foi se espalhando, foi saindo, e o povo se revoltando, o povo criando aquela confusão, falando: esse cara não pode ser o nosso líder, ele é o nosso rei, e ele está obedecendo a palavra de um sacerdote, ele não pode ser nosso líder, ele não pode ser o nosso rei, e cria aquela confusão. E Saul, devido àquela circunstância, resolveu agir. Ele não era sacerdote, ele era rei, ele não podia sacrificar animais, ele não podia fazer sacrifício, só o sacerdote poderia fazer. Isso, e o Senhor falou para ele esperar 7 dias. E foi aí, irmãos, por Saul agir de acordo com as circunstâncias, ele perdeu o seu reino. Mas não só perdeu o seu reino, ele foi rejeitado. 1 Samuel 10, aliás 13, lá no 14, vai dizer que o Senhor rejeitou a Saul. O reinado dele poderia ser eterno. Olha só, irmão, que Deus falou. Projeto é Isaac, o 14, acho que é no 14 que está aí. Só vai para frente. Agora já não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não aguardaste o que Deus te ordenou. Volta lá no 13, versículo 13. Se ele tivesse esperado, o reino de Saul seria confirmado sobre Israel para sempre. Connected. Mas pelo fato dele não esperar debaixo da palavra do Senhor, ele foi rejeitado. Porque ele agiu pelas circunstâncias. Ô, irmãos, quando Deus promete algo na sua vida, muitas vezes você quer agir de acordo com as circunstâncias, as pressões, as cobranças, o que as pessoas dizem, as murmurações, até mesmo sua mesmo. Cobrança sua, murmuração de outras pessoas, pessoas próximas a você, talvez seus filhos, seu cônjuge, seus pais, começa a murmurar e você fala: eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que mostrar que eu sou o sacerdote dessa casa, eu tenho que mostrar que eu sou o cabeça, eu tenho que mostrar que eu sou a mãe, eu vou agir, eu vou resolver isso. E foi aí que Saul perdeu o seu reino, porque não soube esperar. A Bíblia está falando que como ele não guardou a palavra, o reino dele acabou nessa guerra, nessa batalha, nesse período aí. Pouco dia depois, ele foi morto na batalha, porque ele não soube aguardar. Ele agiu loucamente. Ele não cometeu um pecado, ele só não soube esperar no Senhor. Porque a Bíblia está dizendo, se ele esperasse o Senhor, se ele aguardasse os 7 dias, Deus teria confirmado o reino dele sobre Israel para sempre. Quantas coisas nós perdemos porque não sabemos esperar. Metemos os pés pelas mãos, não sabemos esperar, agimos de acordo com as circunstâncias. É difícil a gente dar testemunho da gente, mas eu vou dar mais um testemunho, né? Eu lembro que quando eu comprei o carro ali de 7 lugares, mas quando eu cheguei aqui, era o outro carro, está lá em casa ainda, o carro mais velho. Mas orando: Senhor, eu quero um carro maior, mas eu estava orando em Goiânia, ficamos orando mais de 2 anos por esse carro, e vim para cá e o transporte era difícil, nossa família é 6 pessoas, e o carro só cabe 5, o carro já estava mais velho também, mas não cabia 7 pessoas. E nós orando, e eu falei, eu tenho que resolver, tenho que dar uma resposta. Eu falei: eu preciso comprar um carro de 7 lugares agora, urgente. Tinha um cara vendendo um carro ali de 7 lugares. Eu falei: eu vou lá comprar esse carro, eu vou parcelar aquele carro, vou financiar ele, vou comprar, vou resolver isso. Estava igual o Saul. Mas quando antes de ir, eu falei: Senhor, mas se não for a sua vontade, não faça esse negócio não dar certo, que não dê certo. Aí fui lá, andei no carro, o cara mostrou e tal, fiz a proposta, andamos, e o negócio não deu certo.
Mas quando não dá certo, fica chateado, né? Que a gente queria tanto o carro de 7 lugares, fica chateado. E fica mesmo, porque a circunstância gera isso em nós, chateação, né? A gente começa a falar, começa a reclamar. Mas eu falei, eu vou esperar no Senhor. O Senhor prometeu, Ele vai nos dar. E eu falei para minha esposa, eu falei, isso no ano passado, eu falei, nesse segundo semestre, que era de julho até dezembro, eu falei, nós vamos comprar esse carro de 7 lugares. Vamos comprar. Vamos comprar. Aí minha esposa, cuidado, não faça loucura. Eu falei, não vou fazer. Falou, não faça loucura. Eu falei, não vou fazer. Mas o Senhor vai nos dar. O Senhor vai nos dar. Nem que seja um financiamento aí, Ele vai nos dar. Mas olha que impressionante quando a gente aprende a esperar. Algo aconteceu de repente. Não tem nada a ver com o meu salário. Não tem nada a ver com alguma coisa que eu vendi. Não tem nada a ver com coisa que eu... uma loteria que eu ganhei. Teve nada a ver. Nada a ver. O Senhor me deu o recurso de uma maneira sobrenatural, que nós podemos comprar aquele carro de 7 lugares. Sobrenatural. Não é financiado, é pago, é quitado. Aí eu fico olhando hoje, Deus, mas como é bom esperar no Senhor, que agora eu estou tranquilo. Não tenho dívida para pagar, não tenho financiamento para pagar, não tenho juro para pagar para banco. O Senhor me deu. Mas se eu tivesse agido o calor da loucura, e eu fiquei às vezes chateado com o cara podia me vender esse carro, do jeito que eu, né, da proposta. Mas o Senhor me livrou de um embaraço. Eu falei, Senhor, se for, não deixe esse trem acontecer. Então não haja de acordo com a circunstância. 4, seja paciente e cheio de esperança. A palavra do Senhor fala em Salmos 40, versículo 1 e 3. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Você precisa clamar a Ele. Peça. Ele me tirou de um poço de perdição, de um tremendo lamaçal, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Nós precisamos ser pacientes, mas cheio de esperança. Não é paciente e desesperado não, irmãos, é paciente e cheio de esperança. Esperança, eu te falei, é expectativa boa no Senhor, é uma convicção boa no Senhor, boa. O Senhor tinha me chamado para ser, eu tinha um chamado de Deus para ser pastor, Ele tinha me chamado. E lá, não sei quantos anos atrás, aí uns 13 anos atrás, 13 anos atrás mais ou menos, 8, mais ou menos isso, 12 anos atrás, o Senhor, esse dia chegou de ser levantado pastor. Mas aquele dia eu tive que escolher entre ser pastor e ser gerente de uma grande empresa. E naquele momento eu fiquei balanceado para um lado e para o outro. Falei com o meu pastor Radamés Adão. Ele falou, essa resposta só você pode dar para Deus, porque tem a ver com o seu coração, com a sua fé. E eu estava vindo de um tempo de uns quase 2 anos de desempregado. Tinha mandado currículo para tudo quanto era coisa. Era um teste na minha vida. E naquele dia surgiu a oportunidade dos sonhos, mas também surgiu a oportunidade do propósito de Deus na minha vida, que era ser pastor. Aí naquele dia eu procurei, orei, não tive clareza da resposta, esperei uma resposta de Deus, Deus não deu resposta. Eu fiz como Saul, falei, vou fazer, vou tomar uma decisão. Tomei a decisão, fui para a empresa, falei, pastor, deixa mais para frente, para o próximo ano, quando tiver outra oportunidade de eu ser pastor, levantado como pastor, no próximo ano o senhor coloca o meu nome. E fui trabalhar nessa grande empresa. O salário era um grande salário, era o meu maior salário até então que eu já tinha ganhado na minha área. Fui, fiquei uns 3 anos nessa empresa. 3 anos, sentindo aquele dor, aquele aperto no coração. Um dia eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor tem para mim não é aqui, mas me tira desse lugar. O Senhor me tirou de lá. Mas daquele dia que eu recusei a oportunidade de ser pastor,
até a oportunidade de chegar de novo, que eu pensei que seria 1 ano depois. Demorou-se 8 anos, quase 9 anos. E essa espera, ela é agoniante. Quando você tem algo, um chamado, um propósito, uma promessa, essa espera é agoniante, é agonizante e dá desespero. E você perde a paz, você perde a alegria muitas vezes. Aí você fica, que você vê tantas pessoas indo e você ficando para trás. Mas 8 anos, 9 anos depois, eu esperei pacientemente no Senhor. Esperei com paciência, com aquela esperança viva. Senhor, vai acontecer ainda. Vai acontecer. Muitas vezes vem na minha cabeça, eu tenho que mudar de igreja. Talvez se eu for para outra igreja, para outro ministério, talvez me levanta mais rápido. Falei, eu vou para a igreja de um amigo meu. Tem um amigo meu que é pastor em Goiânia, da Assembleia de Deus. Nós crescemos juntos, lá no Tocantins, agora ele mora em Goiânia. Eu falei, eu vou lá para a igreja dele que vai me levantar mais rápido. Que a nossa vontade é essa, é agir, é fazer alguma coisa louca, alguma coisa na sua força, porque você acha que algo vai acontecer. E você não vive o sobrenatural de Deus. O tempo passou, eu esperei com paciência, e a oportunidade chegou de novo para mim. Há quase 4 anos atrás, e hoje nós estamos aqui em Porá, Goiás. Quinto, cresça e torne mais forte. A palavra do Senhor fala em Lucas 1 versículo 80, que o menino crescia, que Jesus crescia e se fortalecia no Espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar-se a Israel. Sabe, irmãos, você sabe com quantos anos Jesus começou o ministério dele? Quem lembra? 30 anos. E o que Jesus fez nesses outros anos? Ele era o Filho de Deus. Ele tinha um propósito. Ele veio para salvar o homem. Mas ele ficou quantos anos? Fazendo o quê? 30 anos, irmãos. Um dia que ele estava no meio dos doutores, ele estava com 12 anos. Ele estava lá conversando com os doutores. E desses 12 anos, passou mais 18 anos para ele ser levantado, para ele ser batizado e começar o ministério dele. 30 anos. E nesses 30 anos ele foi o quê? Crescendo e se fortalecendo mais no Senhor. Provavelmente, a Bíblia não diz, mas ele era filho de carpinteiro. E provavelmente eles trabalhavam com carpintaria. Provavelmente ele trabalhava no serviço pesado. Provavelmente ele era um filho obediente à sua mãe, ao seu pai, que buscava água na fonte, que buscava água do poço, trazia para sua casa, cuidava dos animais, levava os animais para comer. E talvez ele pensasse: Deus, Pai, quando é que eu vou começar o meu ministério? Já tenho 18 anos, já sou de maior. Já tenho 20 anos, já sou de maior. Já tenho 25. E o Pai se fortaleça mais. Então, enquanto a promessa não se cumpre na sua vida, meu irmão, se fortaleça no Senhor. A promessa vai se cumprir. Até Jesus, ele teve que esperar 30 anos para a promessa se cumprir na vida dele. Sexto, descanse. Descanse no Senhor. Você precisa aprender a descansar. Isaías 28, versículo 11, 12, fala que nós precisamos aprender a descansar. Há um descanso para aqueles que estão cansados. Se você está cansado de esperar uma promessa, um milagre de Deus na sua vida, algo acontecer, um renovo na sua vida, uma restauração do seu casamento, salvação de familiar seu, uma cura, uma prosperidade, uma riqueza, uma empresa, uma casa, um carro, não sei o que você tem esperado do Senhor. Talvez você tenha esperado ter um filho. Hoje é dia de você entrar no descanso do Senhor. Hoje é dia de você parar de tentar na sua força. Hoje é dia de você buscar o Senhor e falar: eu vou descansar meu coração no Senhor. Eu não vou andar aflito, eu não vou andar tumultuado, eu não vou andar angustiado, tentando resolver o problema da minha vida, da minha força. Eu vou aprender a descansar. Eu vou aprender a esperar no Senhor como Jesus esperou o dia de começar o seu ministério. E por último, eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. O sétimo passo que você precisa viver enquanto você espera a promessa se cumprir na sua vida é orar. É orar. A forma de nós vencer é a impaciência
de nós vencer a ansiedade que se instala no nosso coração quando nós estamos esperando algo, é a oração. É pela oração que nós vencemos a ansiedade, a angústia, as turbulências da nossa vida, as turbulências da nossa mente. É a oração. Muitas vezes nós não queremos orar. Quando você ora, irmãos, você está abrindo o seu coração para Deus, você está abrindo a sua mente para Deus, mas também você está abrindo as suas mãos para Deus. A oração é um coração aberto para Deus. A oração é uma mente aberta para Deus. A oração é uma mão aberta para Deus, para você receber de Deus. A oração é você se abrindo para receber de Deus. Quando você se abre a receber, Deus libera sem medida na sua vida. Sabe, tem muitas vezes nós não queremos orar, nós queremos agir, nós queremos fazer na nossa força. Mas quando você faz assim, você está fechando o seu coração, fechando a sua mão para Deus. Você tem que abrir a sua mão para Deus, para que Deus possa te dar. Deus tem tudo liberado para você. Tudo, tudo. Tudo. Mas a maneira de você receber é pedindo a Ele, estendendo as mãos, é abrindo para Deus com oração. Deus, Ele não chega e despeja algo na sua vida sem você pedir. A maneira de nós termos é pedindo a Ele, é orando a Deus, é clamando a Ele. Essa é a maneira de Deus agir na nossa vida, porque é assim que a fé é ativada. Deus poderia trazer, jogar um caminhão de bênçãos na sua vida, poderia, mas Deus não age assim. Ele não escolheu agir assim. Ele escolheu agir por meio da fé. Quanto mais você ora, mais fé está sendo ativada no seu coração. Quanto mais você ora, mais fé está sendo liberada. Quanto mais você ora, mais está falando que você tem fé na promessa dele na sua vida. Mais você está crendo, mais você está confiante, mais você está esperando no Senhor Jesus, mais a sua vida está aberta no Senhor Jesus. Amém? Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Deus tem promessas para você. Deus quer cumprir muitas coisas na sua vida ainda. Muitas coisas não aconteceu. Você não chegou onde precisa chegar. Você não viveu tudo que você precisa viver. Tem muitas coisas para se cumprir. Mas enquanto a promessa não chega, siga as instruções do Senhor. Não faça na sua força. Aprenda a esperar com paciência. Aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a orar. Aprenda a depender do Senhor. Hoje é dia de você descansar no Senhor. Hoje é dia de você perceber quantas promessas Deus tem para fazer na sua vida. Hoje é dia de você jogar para fora a ansiedade. Hoje é dia de você jogar para fora o medo, a tristeza. Sabe, aquele desespero das coisas não ter acontecido ainda, da cura não ter acontecido, do milagre que você tem desejado tanto não ter acontecido, do filho que não nasceu, talvez do casamento que não foi restaurado, da empresa que não foi aberta, da casa que não foi conquistada, do carro que não foi trocado. Mas coloque diante do Senhor hoje. Fala: Senhor, vem na minha vida nessa noite, me leva a crescer no Senhor, me leva a fortalecer, porque eu sei que o Senhor tem promessas para mim. Que toda falácia do inimigo cesse na minha mente, que toda palavra contrária, que tudo aquilo que as pessoas têm falado contrário às suas promessas, que cesse na minha mente essas vozes. Começa a se pegar as promessas do Senhor nessa noite na sua vida. Começa, abre a sua boca e fala: Senhor, eu me apego às suas promessas nessa noite. Eu me apego às suas promessas, eu me apego à sua palavra, eu me apego às suas instruções, eu me apego ao Senhor, eu me apego a tudo aquilo que o Senhor tem para mim, eu me apego às suas bênçãos na minha vida. Eu me aproprio pela fé. Encha meu coração de esperança, mas uma esperança viva, uma esperança com convicção, sabendo que no momento certo o Senhor vai me dar tudo aquilo que o Senhor me prometeu, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, o Senhor me prometeu, e o Senhor é fiel para cumprir cada uma das suas promessas na minha vida. Eu me aproprio das bênçãos do Senhor na minha vida. Eu me aproprio de tudo que o Senhor tem para o meu casamento. Eu me aproprio de tudo que o Senhor tem para a minha vida financeira. Eu me aproprio de tudo que o Senhor tem para a minha vida, para a minha saúde, para a minha vida física, para tudo que eu preciso, para a minha casa. Eu me aproprio nessa noite. Me aproprio ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus.
Fala com Deus essa noite. Fala aí no seu lugar. Fala com o Senhor. Esse é o último tópico. É a oração. É quando você ora, você está abrindo seu coração para Deus. Você está abrindo para receber a sua mente. Você está estendendo a sua mão aberta para receber de um Deus amoroso, gracioso, rico em misericórdia, mas também rico em riqueza, para te abençoar nessa noite. Ore a Ele nessa noite. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Deixa o Senhor trazer à tona, trazer a sua lembrança, todas as promessas dEle na sua vida. Deixa Ele ativar no seu coração todas as suas promessas dentro de você. Traz para fora essas promessas. Traz para fora. Volte a sonhar. Volte a esperar. Volte a ter paciência. Volte a crer. Volte a crer no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volte. Volte a sonhar. Volte a ter expectativa no Senhor. Volte a crer nas promessas do Senhor na sua vida. Seja renovado nessa noite. Tenha uma mente renovada. Tenha um espírito cheio, vivo, ativo no Senhor. Tenha um coração incendiado pela palavra profética das promessas do Senhor na sua vida. Se tentam destruir-me, em nome de Jesus, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu declare. É fiel pra cumprir. Vamos lá, igreja, vamos declarar. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Restaura sonhos nessa noite. Eu tenho a seus sonhos restaurados nessa noite. Tenha sua fé ativada nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, nós temos essa marca. Nós temos a marca da promessa do Senhor. Eu tenho a marca isso em fé. Da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa, mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Oh, Deus é fiel. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos.
promessas sobre cada irmã. Cumpra, Deus, em nome de Jesus. Fala assim comigo, levanta suas mãos para os céus, aberta, com uma atitude de fé. Fala, Senhor Jesus, eu me aproprio das suas promessas na minha vida. Eu tomo posse de uma esperança, de uma convicção viva, que eu já tenho o seu sim na minha vida. E eu digo amém, 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 para cada uma das suas promessas na minha vida, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Seja cheio dessa viva promessa do Senhor na sua vida. E à medida que as promessas se cumprem na sua vida, testemunha, fala da paz do Senhor. Fala, cumpriu, pastor, cumpriu na minha vida a promessa do Senhor. Amém, irmãos, glória a Deus. Tenha uma semana abençoada na sua vida.